Se para você 2025 foi um ano cansativo, eu tenho uma boa notícia para te dar. O seu alicerce está pronto. Olá, queridos, bom dia! Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam multiplicados sobre a sua vida nessa manhã. Estamos chegando para mais um episódio do nosso Café e Graça. E nessa semana nós vamos compartilhar, nós vamos meditar na palavra profética que nós recebemos na virada do ano, onde o Senhor nos trouxe algo que vai nortear esses próximos 12 meses da nossa vida e vai marcar a nossa vida daqui para frente. Então, eu já quero te pedir para apertar o like, para você se inscrever no canal se você não é inscrito, porque eu quero falar com você sobre o que te espera nesse ano de 2026. E nós vamos falar sobre isso durante toda essa semana, porque a palavra que o Senhor compartilhou, queimou no meu espírito e eu compartilhei com você, é que 2026 será um ano de restauração e aceleração da bênção dele na nossa vida. Isso é poderoso demais, né? Mas antes de nós falarmos sobre o que nós vamos viver, nós precisamos compreender, precisamos ressignificar o que vivemos. Precisamos, antes de enxergar o futuro, enxergar onde estamos e no que ou onde nós estamos pisando. A palavra é clara, 2026 é o ano da restauração e da aceleração da bênção do Senhor na nossa vida. Agora, a verdade é que, para muitos, 2025 não foi um ano legal. Muitos viraram esse ano cansados, desanimados e às vezes até frustrados, porque criaram muitas expectativas. Eles pensam assim: eu orei muito, eu busquei muito, eu fiz, eu trabalhei, mas não vi resultado. Será que você é uma dessas pessoas? Você se sente frustrado por não ter aparentes resultados na sua vida no ano de 2025? Se essa é a sua realidade, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe quando você passa por um prédio muito bonito, muito alto, imponente? Se você voltasse anos atrás no processo de edificação daquele edifício, você vai perceber que durante meses ou até anos, você vê os trabalhadores, você vê barulho, ouve barulho, você vê caminhões saindo, entrando, poeira, areia, terra, mas aparentemente você não vê o edifício, você não vê resultado, você não vê beleza, você não vê nada. Por quê? Porque aquele é um processo de fundamentação. Antes do edifício aparecer, ele precisa ser solidificado. E quanto maior for o edifício, mais tempo e mais investimento serão necessários para a fundação, para a base daquele edifício. O que eu sinto, percebo, e o que o Senhor tem falado comigo, é que nesses últimos anos, o Senhor trabalhou em nós esse processo de fundamentação. 2025 foi para nós um ano de aperfeiçoamento, de alinhamento, de fundamentação, onde o Senhor nos tirou, e graças a Deus por isso, o Senhor nos tirou desse evangelho de performance, de legalismo, de tradições humanas. O Senhor nos restituiu a mensagem pura e simples da verdade e da graça. E como eu sou agradecido ao Senhor por isso. Como eu sou agradecido pelo Senhor não haver desistido de nós. O Senhor insiste em nos levantar como uma voz para propagar a verdade atual, a verdade da sua graça. E foi isso que nós vivemos nesse ano de 2025, onde o Senhor estava cavando em nossa vida, para que as bases fossem estabelecidas, para que as colunas fossem solidificadas, para que a partir desse ano nós pudéssemos experimentar de uma aceleração e de um crescimento extraordinário. Essa é a palavra de Deus para esse ano de 2025.
Uma vez que o medo foi tirado de nós, uma vez que a culpa, a condenação, a justiça própria foram arrancadas da nossa vida, nós estamos prontos para viver uma vida extraordinária. Escreve isso aí nos comentários aí. Coloca aí. Eu estou pronto para viver uma vida extraordinária. Escreve isso aí, coloque isso aí. Eu estou pronto para viver uma vida extraordinária. E talvez você pense assim: ah, mas por que esse processo foi tão demorado? Por que foi algo tão longo? Por que foi algo tão intenso? Irmão, entenda o seguinte: o que Deus tem para fazer na sua vida é muito grande. O propósito, o chamado, aquilo que Ele tem para manifestar na sua vida é algo muito grande. E para suportar algo tão grande, você precisa de um processo de fundamentação muito intenso. Lembre-se do edifício. Quanto mais alto o edifício, mais tempo e mais recursos são necessários na fundamentação. Então, se você suportou o processo de fundamentação, se você não desistiu da etapa do alinhamento, então agora, meu irmão, você está pronto para acessar o extraordinário. Você está pronto para frutificar. E a palavra que eu quero deixar para você nessa segunda-feira é essa: o tempo de apenas se preparar acabou. E o tempo de ver começou. Não, eu vou repetir para você. O tempo de apenas se preparar acabou. Agora é hora de frutificar. O Senhor investiu em você, fundamentou você, tirou a sujeira da sua mente para que agora, nesse ano, você viva o que você nunca viveu nos anos anteriores da sua vida. Será que você pode colocar isso aí nos comentários? Escreve isso aí. O tempo de ver começou. O tempo de ver os frutos, os resultados, o crescimento começou. Aleluia! Por quê? Porque o alicerce está pronto. Você está firmado na rocha, que é Cristo, que é a verdade da graça. Então agora você está pronto para ser sustentado nessa verdade e crescer de forma extraordinária, de forma abundante em todas as áreas da sua vida. Por isso, pare de olhar para o seu passado com tristeza. Tudo que você viveu no passado ou deixou de viver foi um processo necessário para te preparar para esse momento. Tiveram muitos buracos, muitos erros, muitas falhas, muita sujeira, muita bagunça. Ok, era um processo de fundamentação. Agora é hora do crescimento. Amém? Você toma posse dessa palavra sobre a sua vida? Em nome de Jesus? E a palavra profética nossa para esse ano, ela é fundamentada em Amós, no capítulo 9. E uma coisa interessante é que ali é uma profecia de restauração e de aceleração da bênção de Deus. Nessa semana nós vamos destrinchar um pouquinho sobre isso. Mas é interessante que o texto diz, ele começa dizendo no versículo 11, que Deus, nos últimos dias, reergueria o tabernáculo de Davi, a tenda de Davi. Eu já vi muitas pessoas falando sobre a tenda de Davi, o tabernáculo de Davi, mas no ano passado o Senhor me deu uma revelação, uma clareza a respeito da tenda de Davi, algo extraordinário, que você nunca viu ninguém falando sobre isso. Porque o Senhor me fez entender que a tenda de Davi, na verdade, é o lugar onde a graça de Deus habita. A tenda de Davi é o oposto do tabernáculo de Moisés. Enquanto no tabernáculo de Moisés há regras, há lei, há rituais, há um véu de separação entre Deus e o homem, na tenda de Davi não há. A presença
A unção, o Espírito, o mover está disponível para todos, em todo o tempo. Sabe, esse é um tempo onde o Senhor está restaurando a verdade da sua graça, da sua bondade e da sua presença na vida da igreja. Por isso que nós viveremos uma aceleração. Por isso que nós viveremos um ano extraordinário, porque não estamos no tabernáculo da lei, não estamos vivendo no legalismo, estamos firmados na graça de Deus. O que nos leva a uma restauração, o que nos leva a uma aceleração das bênçãos de Deus na nossa vida, não é aquilo que fazemos, mas é aquilo que cremos. E nós cremos na verdade da graça. Nós estamos na tenda de Davi. Por isso que, se você aprendeu a descansar, mesmo quando você não viu o que você queria ver, mesmo quando você não recebeu o que você queria receber, mas se você aprendeu a descansar, parabéns. Você tem o solo necessário. Você está preparado para uma explosão de crescimento que acontecerá na sua vida nesse ano de 2026. Por isso, hoje, eu quero que você mude a sua fala. Em vez de dizer, estou cansado de esperar. Eu não acredito mais. Comece a dizer, o meu alicerce está pronto. A minha estrutura vai começar a subir. Mude a sua fala. Sabe, entenda isso. Foi um ano de alinhamento. Foi um ano necessário para que você, hoje, nesse ano, desfrute uma explosão de crescimento extraordinário. Por isso, eu digo para você, não aceite mais nenhuma mensagem de medo, de culpa, de condenação. Firme-se na verdade da graça. Você é um filho amado de Deus, plenamente perdoado, altamente favorecido, permanentemente justo. Nada pode mudar a sua posição diante de Deus. Se você se firmar nessa verdade, meu amigo, prepare-se. Prepare-se, porque o Senhor irá restaurar e acelerar a bênção dele na sua vida. Amém? Eu quero orar com você nessa manhã para que o seu coração se encha de fé, para que você, de fato, entenda essa verdade. Você está em uma nova estação. Você chegou em um novo nível. Um nível onde, como diz a profecia, não haverá mais intervalo. As bênçãos acontecerão de forma rápida e assustadora na sua vida. Você está preparado para isso? Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado por estar aqui nessa manhã, recebendo da Tua palavra, meditando naquilo que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. E nessa manhã eu quero reafirmar, este ano será um ano de aceleração e de multiplicação das bênçãos do Senhor na nossa vida. À medida que seremos restaurados e restituídos, eu creio que nós viveremos o que nós não vivemos nos últimos anos. Por isso eu te peço, Pai, renova a fé do meu irmão, renova a fé da minha irmã, que me assiste, que me acompanha nesse momento. Que todo sentimento de desistência, de exaustão, de cansaço, Pai, seja agora substituído. Seja substituído pela força do Senhor, pela unção do Senhor. O Senhor multiplica força àquele que não tem nenhum vigor. Então que o Senhor faça isso agora na vida dos meus irmãos. Ao cansado, multiplica a força. Ao abatido, restaura o vigor. Pai, e aquele que está caminhando, que o Senhor continue o fortalecendo cada vez mais. E aumente, Senhor, a expectativa deles. Aumente a nossa expectativa, porque essa é a palavra do Senhor para nós. 2026 será um ano extraordinário. O tempo de se preparar apenas acabou e o tempo de ver começou. Nós nos apropriamos disso nessa manhã, em nome de Jesus. Amém?
que você se aproprie dessa palavra nessa manhã e que você declare isso. Esse é o tempo de ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Amém? Escreve aqui nos comentários pela última vez. Escreve aí: meu alicerce está pronto. Meu alicerce está pronto. Escreve aí. Não esqueça de apertar o like. Pega esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. E amanhã nós estamos de volta. Amanhã nós vamos mergulhar um pouquinho mais profundo no porquê podemos crer que 2026 será um ano de restauração e de aceleração. Nós vamos mergulhar na profecia, na palavra que nós recebemos. Então, eu te espero aqui amanhã para mais um Café e Graça. Deus abençoe, um dia extraordinário debaixo da graça de Deus. Deus abençoe.